nosso tema relaciona-se com a qualidade na prática mediúnica. E sempre gosto de dizer que tenho como base uma frase de Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns. Emmanuel diz assim: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Vejamos que, quando Emmanuel diz alguma coisa assim, tem um fundamento, tem algo profundo nas palavras. A mediunidade é ensejo de serviço. Servir é o convite que a mediunidade faz àqueles que são os lidadores desta área. Enquanto nós servimos, nós vamos aprimorando. E em seguida ele diz, resgate. À medida em que nós vamos servindo, nos aprimorando, nós vamos resgatando os nossos débitos. Nós vamos crescendo, adquirindo créditos, porque estamos na seara do mestre. E nesse caso, ensejo de serviço, aprimoramento, resgate e solução. Porque se nós fizermos essa trajetória, logicamente nós vamos chegar para a solução da nossa vida, do nosso passado, dos nossos problemas, das situações difíceis que estamos atravessando. Tudo isso está nessa frase: servir, aprimorar, resgatar e solucionar. Portanto, essa é a busca da qualidade nas reuniões mediúnicas. Claro que nós não temos uma receita como uma receita de bolo. Nós temos reflexões específicas dos benfeitores espirituais que tanto contribuem, que tanto nos mostram os verdadeiros caminhos para que a mediunidade seja exercitada, praticada dentro dos princípios da doutrina espírita, com base em O Livro dos Médiuns, que é esse fantástico tratado que nós temos com a metodologia da mediunidade e que abriu para as criaturas humanas uma perspectiva muito vasta, muito grande. E nós não devemos jamais nos afastar de Allan Kardec, porque é a nossa fonte, é aquele que nos traz as condições ideais para o trabalho que iremos realizar quando chamados para esse campo da mediunidade. Então vamos ver o primeiro texto, que é de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Nos Bastidores da Obsessão. Ele vai nos alertar quanto à seriedade das reuniões. As reuniões espíritas são compromissos graves assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Eu vou ler tudo para depois comentarmos. Somente aqueles que sabem perseverar, sem postergarem o trabalho de edificação interior, se fazem credores da assistência dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na terra. Programa sublime, presidido por Jesus das altas esferas. Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com a negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral e da harmonia, para que a infiltração dos espíritos infelizes não as transformem em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Logo no início da frase, nós vemos Manuel Filomeno de Miranda alertando que o trabalho depende, exige, requer esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança dos seus membros. Nós sabemos que devemos nos esforçar e temos, muitas vezes, que realizar esforços continuados para mantermos a frequência, para mantermos esta assiduidade tão necessária, a pontualidade. E, muitas vezes, sacrifício, sim, porque, às vezes, nós, no lar, na família, nós podemos ter ali, naquela noite, algum evento, alguma coisa qualquer, mas, mesmo assim, nós temos que ir, porque é o nosso compromisso. A espiritualidade, quando programa uma tarefa mediúnica, ela conta com aqueles que integram esse trabalho. Portanto, às vezes nós sacrificamos um lazer, alguma coisa que poderia também nos interessar, mas que preferimos agora o trabalho que nos coloca em sintonia com a espiritualidade. E também a perseverança.
Aí ele diz o seguinte: somente aqueles que sabem perseverar sem postergarem o trabalho de edificação interior. Nós sabemos que isso é fundamental. A reunião mediúnica, os integrantes, os trabalhos que ali são realizados, requerem dos seus membros, dos integrantes, essa edificação interior, essa transformação moral, conforme nós vamos falar ao longo da nossa apresentação da manhã de hoje. Porque nós precisamos adquirir créditos. A espiritualidade maior precisa confiar no grupo, sabendo que pode fazer as programações para cada reunião, para cada sessão, contando com aqueles que integram os grupos. Portanto, é um programa sublime, presidido por Jesus, dentro dessa programação do Espírito de Verdade para o plano terreno. E nessas reuniões sérias, nós temos que ter o cuidado de jamais negligenciarmos esta seriedade, essas finalidades do trabalho mediúnico, para não abrirmos brechas para os espíritos que possam estar interessados em prejudicar o grupo, as tarefas, e isso sempre existem, sempre estão ali, sempre estão interessados em criar obstáculos para os participantes, em criar obstáculos para a casa, porque não desejam a evolução, o progresso, não desejam que a casa caminhe e que as pessoas melhorem. Os benefícios decorrentes do intercâmbio mediúnico são também apresentados por Manuel Filomeno de Miranda no livro dele, Temas da Vida e da Morte. Então, o que nós podemos angariar, o que nós podemos alcançar, melhor dizendo, nas reuniões mediúnicas? Em primeiro lugar, lições proveitosas para todos nós. Todos nós que participamos de grupos mediúnicos, seja aquela primeira etapa da educação da mediunidade, seja trabalhos de desobsessão, cada vez mais lições vão sendo adquiridas, apreendidas pelos integrantes, que vão se impregnando daqueles novos conhecimentos. Portanto, lições proveitosas e, sobretudo, também, nós vamos ter uma comprovação da lei de causa e efeito, porque enquanto nós assistimos às comunicações dos espíritos, que vêm relatar os seus dramas, que vêm falar dos seus processos de vingança, de perseguição, ódio, o que seja que esses espíritos estejam apresentando, nós vamos verificar ali a lei de ação e reação constatada naquilo que eles apresentam, porque eles mostram para nós o que foram, o que estão fazendo no mundo espiritual e agora aquilo a que se dedicam no plano físico. Então a lei de causa e efeito fica evidenciada. E a oportunidade do exercício da fraternidade. Nós estamos não apenas treinando a fraternidade com os outros companheiros do grupo, aprendendo nas nossas atitudes, nos nossos gestos, na nossa conduta, exercer a fraternidade, tanto quanto também com os espíritos comunicantes. Alívio para os desencarnados sofredores. Claro que estaremos contribuindo para isso, mas é muito importante levarmos em conta o seguinte: a nossa parte é mínima. A parte dos encarnados é uma parte muito pequena. O trabalho maior, a responsabilidade realmente é da equipe espiritual, que assessora a tarefa, que programa, que prepara, que sustenta. A nossa parte é mínima. É para nós, sim, o aprendizado, isso é muito importante. Mas o que nós vamos fazer é uma pequena parcela da nossa doação. Podem ser realizadas cirurgias espirituais quando o grupo já está muito afinizado. Isso não acontece naqueles primeiros tempos, quando os médiuns ainda estão inexperientes. Claro que a espiritualidade tem N recursos para atender emergências, urgências, o que for necessário. Porém, quando o grupo já está mais experiente, mais harmonizado, é claro que a espiritualidade maior pode, no trabalho de atendimento a espíritos que apresentem, por exemplo, o perispírito com forma animalizada,
essas cirurgias espirituais no perispírito desses espíritos podem ocorrer. Não se refere aí propriamente a cirurgias espirituais nos integrantes do grupo, porque a finalidade é o atendimento aos espíritos. Se no caso algum componente do grupo tiver essa necessidade, ele vai receber também a proteção. Porém, o que se está dizendo é exatamente o atendimento aos nossos irmãos necessitados, que se comunicam, às vezes, com o perispírito totalmente disforme. E, nesse caso, com o conjunto vibratório dos encarnados, a equipe espiritual encontra condições para realizar as cirurgias espirituais no perispírito desses nossos irmãos. Exercício da caridade anônima. Ninguém está sabendo que o grupo está ali reunido. Isso é muito importante. Nós vamos aprender a exercitar a caridade anonimamente, sem alardear. E isso é uma forma de nos disciplinarmos. E é importante que essa caridade seja exercida. Oportunidade para os desencarnados, claro. Eles vão ter oportunidade, também eles, de relatar os dramas, os problemas, as dificuldades e receber aquele auxílio que estejam necessitando. Alguns desses espíritos comunicantes, como nós sabemos, necessitam da aproximação com os encarnados, para que os fluidos vitais dos encarnados possam auxiliar em algum processo doloroso, alguma dificuldade que esses espíritos estejam apresentando. Porém, isso tudo pode ser resolvido no plano espiritual, porque a espiritualidade maior, ela tem condições de coletar fluidos vitais dos encarnados sem que haja essa necessidade precípua de se manter uma reunião. Estou dizendo isso porque, às vezes, no final dos trabalhos, alguém pergunta se, quando não havia a reunião mediúnica, e mesmo porque o número de reuniões mediúnicas em todo o mundo é um número muito pequeno, como é que a espiritualidade fazia ou faz em relação ao grande número de espíritos necessitados, que é um número que nós nem temos condições de avaliar, não é? Então, nesse caso, eles podem prescindir do nosso trabalho, podem prescindir de tudo isso, porque o atendimento tem uma finalidade abençoada e uma finalidade de trabalho para os próprios espíritos benfeitores. Mas eles trazem isso para nós para que haja um intercâmbio mediúnico e para que nós possamos treinar tudo isso aí, exercitar, aprender, e é um progresso que eles estão propiciando a todos aqueles que encaram com seriedade, com perseverança, esses trabalhos. Conquistar amigos e méritos, porque o atendimento a alguma entidade necessitada, aquela vibração amorosa de todos, do doutrinador ou esclarecedor, então o doutrinador também, envolvendo com amor o espírito comunicante e o grupo vibrando em uníssono, é claro que familiares desse espírito que está comunicando, entes queridos deles que estão no plano espiritual, estarão ali granjeando, fazendo com que os encarnados se tornem amigos, porque nós vamos granjear esses amigos simplesmente pelo fato que estamos colaborando com uma parcela mínima, como eu disse, do nosso esforço e do nosso conhecimento. Mas isso vai comovê-los, isso vai fazer com que eles se sensibilizem e, a partir daí, nós iremos granjeando amigos. Agora é um ponto muito necessário mencionarmos, um texto de Allan Kardec, em que ele vai falar a respeito da autoridade da doutrina espírita, acerca da universalidade do ensino dos espíritos. Ele diz que é exatamente nessa universalidade que reside a força do espírito, do espiritismo, e também a causa de sua tão rápida propagação. Aí ele diz, o primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. A concordância no que ensine os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Essa verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Aí é que, no porvir, se encontrará o critério da verdade.
Portanto, meus irmãos, quando surge uma novidade no meio espírita, que veio através do processo de intercâmbio mediúnico, que veio pela via da mediunidade, especialmente, nós temos que analisar. Porque uma revelação que esteja programada pelo mais alto para que nós conheçamos essa novidade, ela não vai surgir num ponto só. E nem através de um único médium ou de 2 médiuns, mas ela vai ser disseminada em vários pontos e em vários países. Então, nesse caso, nós temos que olhar se está havendo a universalidade do ensino dos espíritos e a concordância desses ensinamentos. Isso é básico, é fundamental, tudo submeter ao crivo da razão. E, às vezes, aliás, na grande parte, na grande maioria do movimento espírita, nós esquecemos disso. Está sendo esquecida essa recomendação de Allan Kardec. E é muito importante observarmos o critério da razão. É muito importante analisarmos as comunicações, mesmo que ela venha assinada por um nome famoso. Porque os espíritos superiores não se melindram com isso. Eles não ficam aborrecidos, melindrados, agastados, se a mensagem que eles transmitiram estiver sendo analisada. Pelo contrário, eles até aconselham, porque sabem que a mensagem é autêntica, não tem nada a temer. O espírito que fica melindrado, e o médium também, mau sinal. Muito bem, então a base de tudo é esse texto que está aí, de Allan Kardec. Questão 331 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 29. Então, Allan Kardec está dizendo, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Portanto, uma reunião não é o médium mais experiente, não é o dirigente, não é esse ou aquele. A reunião é um todo, é um ser coletivo. Agora, as qualidades e propriedades da reunião resultam do conjunto de qualidades e propriedades dos membros da reunião. Porque os bons espíritos só vão programar os trabalhos se o grupo oferecer qualidades e propriedades que possibilitem um trabalho mais profundo, um trabalho mais abrangente, mais produtivo. Às vezes as pessoas dizem assim, é muito comum eu ouvir isso. Como a gente viaja muito, eu ouço às vezes as pessoas dizendo assim, na nossa casa, na nossa reunião mediúnica, nunca tem nada diferente. É sempre a mesma coisa, entra semana, sai semana, entra ano, sai ano. A reunião é sempre igual. Por que que isso acontece? Porque os membros não estão progredindo moralmente, espiritualmente, oferecem o quê? Sempre a mesma cota de qualidades, sempre a mesma condição para que a espiritualidade programe o quê? O mesmo tipo de trabalho. Agora, se o grupo está crescendo, e aí vem o detalhe importante, as pessoas progridem e a mediunidade se desenvolve, digamos assim, muito mais lá fora do recinto da reunião do que dentro da reunião. Porque é lá que o médium, o doutrinador, aquele que está na sustentação dos trabalhos, vai se modificar, se melhorar e trazer para o recinto da reunião, para os trabalhos, aquela sua condição cada vez mais aprimorada. Se a pessoa não se aprimora e mantém sempre a mesma coisa, não melhorou nadinha, está sempre igual, entra ano e sai ano também, o que o grupo está oferecendo? Nada. A espiritualidade fica naquele padrão que o grupo oferece. Então, as qualidades e propriedades da reunião resultam das qualidades e propriedades dos membros da reunião. E o nosso desenvolvimento, progresso, é feito lá fora, é feito no dia a dia, quando nós vamos realizar a nossa transformação moral. Que é isso que precisamos fazer. Isso aí é a condição básica. Quando o grupo está crescendo, é porque o conjunto das qualidades e propriedades também aumentou. As pessoas se melhoraram. E se nós, que estamos recebendo tudo isso da doutrina, não melhoramos coisa nenhuma, então tem algo errado. Porque nós temos que modificar, nós temos que melhorar. Nós temos que conseguir vencer
as nossas imperfeições. Claro que gradualmente, sabemos que cada dia é um dia em que nós vamos trabalhando, burilando as nossas imperfeições, para que assim eu esteja um pouquinho melhor a cada semana, a cada ano. Eu vou procurando. É claro, a gente vai incorrer muitas vezes nos mesmos deslizes. E aí nós lembramos do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: por que eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero? Exatamente pelo condicionamento que nós temos. Condicionamento de hábitos perniciosos, condicionamentos de hábitos viciosos, vícios mentais, vícios de conduta, que nós temos agora que fazer o quê? Descondicionar, que dá trabalho. Descondicionar é descondicionar a nossa mente. Então, essa melhoria de conjunto das nossas condições, ela é vital, ela é essencial para o trabalho mediúnico. E o grupo todo. O grupo se tornando mais elevado, aprimorado, vamos dizer aprimorado, não é? Aprimorando no conjunto todo essas qualidades intrínsecas de cada um, vai formar esse feixe que ali está. Vejamos agora a questão das leis das manifestações que Leon Denis vai apresentar para nós. Nas comunicações espíritas, a dificuldade consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. É na combinação das forças psíquicas entre os médiuns e os experimentadores de um lado, e entre estes e os espíritos do outro, que reside inteiramente a lei das manifestações. Mas aí ele diz que há necessidade da combinação, ou seja, da afinização, da sintonia entre as forças psíquicas que ele denomina, né, entre os médiuns e experimentadores, ou seja, afinal de contas, entre os integrantes do grupo, de um lado, então são os encarnados, de um lado, e entre estes e os espíritos do outro. Essa é a lei das manifestações. Pode por ali, olha lá, Leon Denis, no livro No Invisível, que é um livro imperdível, capítulo 8. O livro No Invisível, Leon Denis vai tratar das questões da mediunidade. Agora é João Cleófas, através da psicografia de Divaldo, que vai dizer tudo a mesma coisa, porém de uma forma bem diferente, bem moderna. A média que resulta das fixações mentais dos membros do grupo oferece os recursos para as realizações programadas. É João Cleófas no livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 16. Olha a síntese e olha também a forma moderna de expressar aquilo que os outros dois autores apresentaram, não é? Então, nós temos que ter uma média vibratória no grupo do qual participamos. É claro que a média é o seguinte: nós sabemos que nem toda semana o grupo está numa média alta, porque às vezes os integrantes do grupo estão passando muitos problemas, mas esta média, se a gente puder mantê-la da melhor forma possível, vai ajudar o quê? As realizações programadas. Nós vamos falar um pouquinho agora dos integrantes. E isso aí vai nos dar uma ideia do papel de cada um, das suas responsabilidades, que é muito importante nós termos também essa noção. Camilo, que é o instrutor espiritual de Raul Teixeira, num livro muito importante, Correnteza de Luz, ele vai dizer o seguinte: ao diretor encarnado das tarefas de intercâmbio, cabe o dever de estudar e meditar, de analisar e comparar os textos e contextos que conheça com os fatos e feitos do cotidiano por ele observados, procurando sempre retirar maiores proveitos das lições, amadurecendo pensamentos e pontos de vista. Ser dirigente de uma reunião mediúnica é um trabalho muito difícil, viu? É das tarefas aquela que tem maior responsabilidade. Não que eu esteja diminuindo a responsabilidade dos outros, mas quem dirige, ele retém nas mãos o controle de tudo o que vai acontecer, de tudo o que está acontecendo. Então ele precisa ter bastante condições para isso. Uma pessoa muito inexperiente,
novata na doutrina, novata na área da mediunidade, ela não tem noção disso, ela não tem condições. Ela vai passar, ela pode até ir, porque às vezes não tem alguém, ela vai se doar, mas ela vai passar também muitas experiências difíceis, que, claro que vão amadurecer essa pessoa. Porém, se o dirigente já tiver experiência, se o dirigente já estiver dentro daquelas condições ali, não é? Sempre estudando, meditando, analisando e comparando, veja quanta coisa, não é? As comunicações, os textos e contextos também do cotidiano, da vida prática e tudo mais, é claro que ele próprio vai se enriquecer e ajudar o grupo a crescer. Porque um bom dirigente, ele ajuda o grupo a se melhorar, ajuda o grupo a manter um certo padrão, porque ele estará sempre contribuindo para que os integrantes venham também a amadurecer, a melhorar. Perfil moral do dirigente. Claro que ele precisa ter autoridade moral, que deflui da vivência lá, da vida dele, diária, constante. A autoridade moral é fundamental, aliás, para todos os integrantes do grupo. As pessoas precisam ter autoridade moral, porque os espíritos nos acompanham. E eles sabem quando nós estamos deslizando, né, escorregando, caindo. Não que nós já estejamos imaginando que devemos assim ter alcançado a santidade, a perfeição, nada disso. Mas se nós estivermos lutando pela melhoria, se nós estivermos buscando o nosso aprimoramento, é claro que os espíritos que estão com más intenções vão nos respeitar, porque eles também enxergam a luta, eles sabem do esforço. Agora, a pessoa que, pela frente dos outros, assim, é uma coisa, e lá nos bastidores, né, é outra, eles vão estar acompanhando e sabendo dessas imperfeições que ainda são cultivadas. Porque quando nós assumimos um trabalho assim, meus irmãos, aquele sacrifício que nós falamos, que no início do texto do Manuel Filomeno de Miranda, passa também pelo sacrifício de nós, e que às vezes até depois deixa de ser sacrifício, no princípio é, o sacrifício de mudanças radicais às vezes, de ambientes que frequentávamos e que agora começamos a não querer ficar mais naquele ambiente. De companhias que nós sentimos prazer em estar com elas, de repente elas já não estão nos dizendo nada. Nós não estamos ficando melhores do que elas. Porém, nós queremos agora outro tipo de companhia, outro tipo de conversa, outros livros, outros programas de TV, outros filmes e assim por diante. E, de repente, aquilo que era sacrifício, às vezes, daí a pouco é um prazer. Porque nós vamos descobrir outras situações prazerosas com outras pessoas, outros ambientes, outras companhias, outras leituras e assim por diante. E cada vez mais. Porque nós vamos afinando a nossa sensibilidade. E isso é muito importante. Então, a autoridade moral e vivência. Conhecimento doutrinário e evangélico. Tem que conhecer a doutrina. Conhecer bastante. Porque muitas vezes espíritos que se comunicam são muito intelectualizados, muito inteligentes. E às vezes usam de sofismas. Portanto, o dirigente, que é geralmente também doutrinador, esclarecedor, ele precisa ter conhecimento da doutrina. Porque às vezes o espírito vem e fala certas coisas. Fala coisas da doutrina, para tentar derrubar a argumentação do doutrinador. E outras vezes são espíritos perseguidores do movimento espírita, espíritos perseguidores dos espíritas. E se nós, e eles são religiosos, e se nós não conhecemos o Evangelho, eles usam textos do Evangelho para conseguir fazer com que o doutrinador fique embaraçado, confuso. Porque, será que Jesus falou isso? O doutrinador não conhece. Então, estudo é uma necessidade constante. O dirigente tem que conhecer a doutrina, tem que estudar bastante. Hábito de oração e estudo. Orar. Nós temos que vigiar e orar. Manter esse hábito da oração. Porque no momento que nós oramos, nós damos um impulso vertical ao nosso pensamento, à nossa vibração, que muda o teor, não é?
e vai nos colocar em sintonia com os bons espíritos. Portanto, orar e também manter o estudo é importantíssimo. Razoável equilíbrio psíquico. Por que razoável? Eu coloquei razoável de propósito, porque eu poderia pôr só assim, equilíbrio psíquico. E aí todo mundo ia pensar que é o equilíbrio pleno. Mas, segundo psicólogos, segundo psiquiatras, especialmente Rolumei fala que ninguém é normal, absolutamente normal. E ele põe sempre a palavra normal entre aspas. E aí, cá para nós, abrindo aqui um parêntese, eu lembro de Caetano Veloso, que fala assim, de perto ninguém é normal. Fecha o parêntese. Porque, na verdade, nós temos hábitos, nós temos manias, nós temos uma porção de coisa, e que, às vezes, para o outro aquilo não é normal, não. Mas eu não vejo que a pessoa seja normal, porque ela tem umas esquisitices, né? Umas coisas assim. Mas o padrão de normalidade, não é? É difícil de precisar. E, nesse caso, razoável equilíbrio psíquico. Manter cada vez mais esse equilíbrio psíquico, razoável, não é? Então, nós não vamos ter desequilíbrios toda hora, alternando, hora eu estou equilibrada, hora eu estou totalmente desequilibrada, um pouquinho maluca. Então, não tem aquele provérbio de médico e de louco, todos nós temos um pouco, é isso aí. Então, nós temos um pouquinho de médico, um pouquinho de louco. Agora, André Luiz fala isso. No livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai falar gradação das obsessões. Então, ele fala que muitas vezes nós temos uma atitude, às vezes de 1 minuto, mas agimos como verdadeiros obsidiados, verdadeiros loucos, quando tem um acesso de raiva. Quando a pessoa fica completamente irada, ela pode, em 2 minutos, 5 minutos, aquele tempinho, ela pode agir como uma pessoa totalmente insana. Então, ele vai falando sobre essas gradações da nossa atitude, das nossas ações repentinas, porque ninguém sabe como vai agir numa situação limite, não é verdade? Se nós chegarmos no limite e numa situação assim tremendamente desequilibrada, difícil, complicada, como é que nós vamos agir? Então, razoável equilíbrio psíquico está muito bom. Equilíbrio emocional também razoável. Não é? Porque um deflui do outro também, então nós vamos equilibrar as nossas emoções. Tem pessoas que são absolutamente emocionais. Essas pessoas vivem sob o domínio do sistema límbico, que rege as emoções. E, nesse caso, essas pessoas são todas, assim, em todas as suas atitudes, elas são assim, um feixe de emoção. Então, elas não pensam, não. Primeiro, elas têm a emoção, e depois vão pensar. É por aí que acontece, às vezes, certos crimes, porque a pessoa tem privação dos sentidos, porque ela se deixa dominar pela raiva, pela emoção, pela revolta, pela angústia, sabe-se lá por quê, outro aspecto negativo qualquer que ela tenha dentro dela, e pode matar o outro. No minuto seguinte, quando ela vai refletir, já fez, não tem mais jeito. E assim fazemos muitas coisas sob o domínio das emoções. Mas aí nós vamos aprendendo a dominar as nossas emoções, que é um exercício diário, não é verdade? Nós vamos melhorando, porque nós temos que melhorar, dentro de casa, para todo lugar. Amor pela tarefa, claro. E eu penso assim, que todo mundo que se oferece, que quer, que precisa estar exercitando a mediunidade, estar num grupo mediúnico, é porque tem amor. Ninguém vai para um grupo mediúnico por passatempo. Alguns até podem ir por curiosidade, porque estão desejosos de ver o fenômeno mediúnico e podem se apresentar assim. Mas quando eu me refiro a reuniões mediúnicas sérias, eu já estou pressupondo que aqueles que integram o grupo o fazem por amor. Têm amor à tarefa, querem realmente servir. Responsabilidade, que é fator predominante, também deve ser na nossa vida. E compreensão, sinceridade. Vejam vocês que eu estou falando sobre o perfil moral do dirigente, mas já estou estendendo também para os outros membros do grupo, né? Então, o dirigente, por excelência, ele tem que ter muita compreensão. Ele precisa compreender as dificuldades dos componentes. Ele precisa compreender as diferenças de cada um. Então, dentro dessa compreensão, ele vai entender
porque um é de um jeito, outro é do outro, um é mais problemático, um é mais assim sensível a melindres, essa coisa toda, que nós devemos procurar erradicar do nosso meio o tal do melindre. E, especialmente, os cursos ajudam muito nisso, porque quando nós estamos num curso, quando nós estamos recebendo daqueles que vêm a nos instruir, passar a mensagem da doutrina, esses princípios todos, nós começamos a compreender que estes têm a condição necessária para nos mostrar alguma coisa que nós fizemos e que não está bem enquadrada, que não está bem correta para o trabalho a ser desenvolvido, que deveria ser de outro jeito. E também, se o médium for o instrumento de uma mensagem de um espírito mistificador ou de um espírito fascinador, o médium não vai ficar melindrado com isso se o dirigente falar. Essa mensagem aqui não é autêntica, é um espírito mistificador, ou essa mensagem é um espírito que está querendo criar confusão, qualquer coisa desse tipo. Nesse caso, o médium não vai ficar melindrado, porque ele sabe que foi o espírito que transmitiu isso, ele deu a passividade, escreveu ou falou pela psicofonia, e ele não tem, quanto a isso, a responsabilidade da mistificação, que é do outro. É do comunicante. Então, não vamos ficar melindrados com essas coisas, né? Vamos ter muita tranquilidade em receber qualquer tipo de conselho, não é? Qualquer coisa que, um reparo que o dirigente faça, uma pessoa mais experiente fale, nós não vamos ficar aborrecidos com isso, porque é para o nosso bem. Ele fala isso para ajudar, porque podia deixar para lá e a coisa ia não crescendo cada vez pior. Então, é sempre com essa finalidade. Sinceridade de propósitos, não é? Firmeza e perseverança. A firmeza também na direção do trabalho. Não é porque ele não pode ficar, ora ele é uma coisa, ora ele pensa outra, age de um jeito, do outro. Ele tem que ter firmeza para conversar exatamente com aqueles que, às vezes, não estão sendo assíduos, aqueles que, por um motivo qualquer, ele precise fazer um reparo, não é? Falar qualquer coisa, ele vai falar com firmeza, mas ele fala com educação, ele fala com amor, ele também não está cobrando, não está exigindo, não é? Ele vai mostrar que aquilo pode ser diferente. E a perseverança sempre presente. E, por fim de tudo, a fé sólida. Nossa fé, meus irmãos, é fé raciocinada. Portanto, é uma fé sólida. Mas ela só se solidifica com estudo, com conhecimento. Nós só vamos ter esta fé que realmente nos sustente e que seja raciocinada se nós estudarmos. Como nós vamos solidificar a nossa fé se nós não conhecemos quase nada? E eu sempre falo que a fé tem 2 estágios. O crer é o primeiro deles. Eu creio em Deus, eu creio na imortalidade da alma, eu creio que os espíritos se comunicam, eu creio na pluralidade dos mundos habitados e vai por aí afora. Porém, quando eu amadureço mais, quando eu tenho mais experiência, e às vezes experiências pessoais importantíssimas, eu já vou dizer, eu sei. Eu sei que Deus existe, eu sei que os espíritos se comunicam, eu sei da imortalidade da alma e assim por diante. Então, é o crer e o saber. Vamos chegar no saber, para que a nossa fé cada vez mais se estruture e nos beneficie. Agora vamos falar um pouquinho acerca do doutrinador. Eu coloquei ali dirigente, porque o dirigente sempre é doutrinador, não é? Via de regra, ele também tem essa função de conversar com os espíritos comunicantes. Nós vamos falar primeiro as aptidões básicas. Esse HM que ali está entre parênteses é Hermínio Miranda. No livro dele, Diálogo com as Sombras, que é um best-seller e que é imperdível para quem está na área da mediunidade. Então, vamos ver o que Hermínio diz. O doutrinador, tal como o dirigente, tem que ter formação doutrinária sólida, conhecer a doutrina. Seguinte, conhecimento evangélico, conhecer o evangelho. E não apenas, sobretudo, o evangelho segundo o Espiritismo, mas também, podemos dizer assim, não apenas conhecer
os outros feitos de Jesus, as outras passagens, buscando no Novo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia tem 2 livros, não é? O Antigo Testamento e o Novo, que é o Evangelho. Então, vamos conhecer por que o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o próprio Allan Kardec explica logo na introdução, logo no início, ele vai apresentar ali naquela obra a parte moral dos ensinamentos de Jesus, porque foi aquela que menos sofreu adulterações, interpolações, modificações e tal. Mas existem outras passagens, outros momentos importantes para conhecermos e belos, muito importantes, que nós devemos tomar conhecimento. A autoridade moral, que nós já mencionamos, não é? A fé também, nós já citamos. Agora, empatia foi eu que coloquei, não é do Hermínio, não. A empatia é muito importante em tudo na nossa vida, e inclusive, especialmente, no atendimento fraterno dentro das casas espíritas. A pessoa que faz atendimento fraterno, o atendente, precisa ter muita empatia. A simpatia é sentir com a pessoa. E a empatia, que é uma palavra de origem alemã, significa sentir dentro. O que é sentir dentro? No caso do atendente, ele está ali para ouvir a pessoa que vem relatar o seu drama, a sua dificuldade, o seu problema. E, nesse caso, essa pessoa que é atendente, que está ali ouvindo, há de pensar o seguinte: o que eu gostaria de ouvir se estivesse no lugar dele? Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que eu gostaria de ouvir? Então, eu vou sentir dentro do problema. Eu vou me colocar numa condição que, se eu fosse ela, aquela pessoa que ali está, o que eu gostaria de ouvir? Como eu gostaria de ser atendida? Isso é muito importante. E o psicólogo Rollo May, psicólogo americano, que eu mencionei, ele fala muito a respeito da empatia. Então, ele é um psicólogo famoso, com muitos livros. E, nesse caso, ele vai dizer, a respeito da empatia, que muitas vezes, ouvindo um paciente, na clínica dele de psicologia, ele se coloca no lugar do paciente. E, às vezes, ele pensa assim: eu poderia estar no lugar dele, e passando o que ele está passando, sofrendo o que ele está sofrendo, eu só não estou nessa situação por misericórdia de Deus. Ele chega a falar isso. Então, é o que nós temos também que cultivar dentro de nós, essa empatia para com o nosso próximo. Isso vem também da compreensão, da forma amorosa de atendermos as pessoas. Isso é muito importante. Então, vamos cultivar a empatia. Sentir com as pessoas. E aí, muito mais com o espírito comunicante, que vem relatar ali o seu caso, aqueles sofrimentos todos, aquelas situações todas. Então, o doutrinador e o grupo precisa vibrar com empatia, com amor. Eu poderia estar sentindo isso. Eu poderia estar passando por isso. E talvez até já tenhamos passado em outras encarnações. Então, nós não temos nenhum motivo para nos envaidecermos e para acharmos que somos melhores, que sabemos mais do que esses espíritos que estão ali se comunicando. Sabe-se lá, e que dia que nós tivemos também como obsessores, como espíritos vingadores, perseguidores, criminosos e tudo mais, não é? Amor. Bem, então Hermínio, tirando a empatia, Hermínio fala até aqui o amor. Nesse caso, amar a tarefa, amar as pessoas, não é? Esse exercício de amar é maravilhoso. E que nós temos que começar dentro de casa, né, gente? Dentro de casa. E, seguindo, paciência, humildade, prudência. Tem que ter muita paciência para conversar com os espíritos, viu? Porque, às vezes, o espírito zomba do doutrinador. Às vezes, aqueles espíritos zombeteiros têm a finalidade de irritar o doutrinador, de fazer com que o doutrinador se desestruture, essas coisas todas. Então, é importante ter paciência, não é? Humildade, porque às vezes o espírito fala assim: e você? Quem é você para me falar isso? E aí ele vai dizer: não, meu irmão, eu já estou melhorando. Não vai dizer nada, vai dizer: é mesmo, eu não sei. Porque às vezes o espírito fala assim: eu queria ver se fosse você, o que você ia fazer? O que o doutrinador vai dizer? É mesmo. Eu também não tenho certeza do que eu ia fazer. Então, nós temos que ter esse cuidado. Humildade, não é? Nós não somos nem melhores nem maiores do que eles. Prudência, porque às vezes eles nos desafiam. E ninguém deve aceitar o desafio.
tato, não é? Vem tudo junto, energia amorosa, tem que ter energia a certas horas. Porque às vezes tem espírito que vem para tomar o tempo da reunião e fica repetindo a mesma coisa toda a vida, e repetindo, e o doutrinador, coitadinho, fica ali com paciência, mas o doutrinador precisa ter a necessária perspicácia para dizer ao espírito: bem, meu irmão, você já falou isso, agora eu gostaria de conversar com você, isso assim, para ver se desvia daquela repetição constante. E se ficar nisso, o doutrinador pode até mesmo dizer: meu irmão, nós agora que já conversamos um pouco, então nós vamos agora orar por você, e você vai ser encaminhado, você vai ser levado, ou você tem liberdade para se retirar, caso você tenha necessidade disso, e não queira ser encaminhado, não queira ficar aqui no ambiente, você tem liberdade para ir para onde você quiser, porque aqui ninguém prende ninguém. Porque a tarefa do doutrinador, a tarefa da reunião mediúnica, não é para prender espírito, não, embora a gente saiba que tem gente por aí que acha que tem que prender os espíritos, não é? Eu já fui num lugar, certa vez, que eles me falaram assim, mostrando a casa espírita, sabe? Por incrível que pareça, tem um cômodo cuja porta parece uma porta de aço, uma porta blindada, com uma corrente enorme, com um cadeado enorme, aonde os espíritos ficam presos. Então, só quem abre aquela porta de vez em quando é o presidente, mesmo assim tem que estar muito bem preparado, porque pode ter ali uma chusma de espíritos, né, presos e revoltados por isso. Então, às vezes existe essa ideia, por incrível que pareça. E prender os espíritos, muitas vezes, é uma prática de outras concepções fora da doutrina espírita, não é? Então, nós não estamos ali para aprender, mas ajudar a libertar, que é também a nossa busca, a nossa libertação. Equilíbrio emocional, aquela que nós já falamos, né? Objetividade e concisão. Porque uma conversa com o espírito, um diálogo, não é um sermão. E nós não temos que ficar com minúcias e falando certas coisas. Então, são qualidades básicas para o doutrinador. Claro que ele pode ter, assim, um pouquinho de cada uma, um pouquinho de algumas, e as outras ele vai adquirindo. Isso aí não é para a pessoa, não, então tem que adquirir essa lista e prega lá no espelho para ficar o tempo todo olhando aquilo. A gente sabe que não é assim que a coisa funciona, né? Agora vejamos o que diz Camilo. Camilo diz assim: doutrinar com Cristo é apontar o rumo da luz, norteando-se o doutrinador também por ele. Isto aí denota para nós, evidencia para nós a responsabilidade de uma tarefa dessas. Para ser também doutrinador não é fácil, não. A pessoa precisa ter aqueles conhecimentos todos, porque senão ela não vai ter condições até mesmo de perceber o que o Espírito está dizendo. Porque às vezes o Espírito ele usa de sofismas. Às vezes o Espírito quer confundir o doutrinador. E às vezes ele está ali para ficar zombando, para desconcertar o doutrinador. Então vou contar um caso também verídico que aconteceu numa outra cidade, não foi lá na nossa, não. Mas me foi relatado por uma pessoa de muito convívio comigo. Comunicou-se um espírito muito zombeteiro, muito irônico, e começou a ironizar o doutrinador. E começou a zombar, a ironizar, aquela coisa toda. Claro que o médium tem que filtrar muito, né? Nós sabemos disso. Mas ali o médium deu mais expansão aos pensamentos do espírito, e aí o espírito ficou zombando do doutrinador. O doutrinador foi ficando nervoso, foi ficando irritado. De repente, o doutrinador virou para o grupo e disse assim: e eu que não tenho que ficar aqui ouvindo isso? Levantou-se, pegou o casaco dele que estava no espaldar da cadeira, abriu a porta, foi embora, nunca mais voltou. Nunca mais se ouviu falar dele. Então, a pessoa não estava preparada para o trabalho. Porque não é fácil quando alguém está instigando alguma coisa que nós, às vezes, temos como ponto fraco, como um ponto vulnerável. Portanto, esse cuidado, né, para a tarefa da doutrinação é vital. Agora vamos ver um pouquinho a respeito da entrevista. Quando
o doutrinador vai começar a conversar, ele precisa entrar na sintonia com o alto. Então, é uma prece que ele vai elevar o seu pensamento para entrar nessa sintonia. Ele deve procurar ter uma abordagem para cada caso. Não há uma abordagem padrão. Eu sempre assim daquele jeito. Não, porque cada um é um. Cada pessoa que se comunica ali, o espírito, é uma personalidade, um drama, uma vivência. E, nesse caso, o doutrinador vai ter uma abordagem adequada. Para isso, ele precisa também ouvir. A conversa, a entrevista, é um diálogo e não um monólogo, porque tem doutrinadores que ficam falando sozinho. Tomam a palavra do Espírito, o Espírito fala 3 frases, eles pegam a palavra e não dão mais nada para o comunicante. Meu irmão, porque é isso, porque é aquilo e tal. E então, não ouve. Ele não ouve o que o Espírito veio dizer. E deixa de aprender e deixa de ajudar com mais eficiência. O argumento pode ser doutrinário, conforme o caso, ou evangélico, que nós já mencionamos. Precisa ter muito amor, carinho e ética. A ética também é fundamental. A ética anda tão esquecida na vida aí lá fora, né? Mas a gente precisa ter esse respeito. Agora, ouvir com o coração. Porque, às vezes, são coisas um pouco chocantes que o Espírito diz dos dramas que ele está vivendo, ou dos crimes que ele perpetrou, ou também daquilo que ele quer fazer. Então, a gente vai ouvir com o coração para não julgar, não é? Para termos essa isenção de ânimo. Agora, perguntar é importante. Porque, às vezes, vem um Espírito que não quer falar, não é?